meus amores, tudo bem com vocês? Estamos aqui para finalizar nossa aula da semana. É isso aí, turminha. Sextou e nessa sexta nós teremos atividade, tá bom? De português e de gramática. Enquanto você abre aí o seu livro integrado Eu Gosto, eu vou dando aquele tchau e você vai ficar agora com o som da minha voz. Mas aguarda porque tia volta já. Então, turminha, voltamos e eu quero que vocês abram aí o livro de vocês na página 48, tá bom? De português, onde iremos, tá bom? Fazer a leitura desse texto. E temos aí o título do texto que diz Creme de Milho Doce. Vamos lá fazer a nossa leitura? Rendimento, 10 porções. Ingrediente, 2 latas de milho verde, 2 xícaras de chá de água filtrada, 1 lata de leite condensado, 2 medidas de leite, use a lata de leite condensado como medida, ok? 2 colheres de sopa de amido de milho e 1 colher de chá de canela em pó, opcional, ok? Então vamos lá. Embaixo tem assim, alerta, não use abridor de latas, liquidificador, e o fogão sem a supervisão de um adulto. Então, para realizar essa atividade, tá certo, turminha? Essa receita, nós iremos precisar da ajuda de um adulto, ok? Temos aqui a terceira etapa, como fazer? Coloque o milho escorrido no copo do liquidificador e junte a água filtrada. Bata bem os 2 ingredientes, ok? Quarto passo. Passe o suco de milho pela peneira e coloque-o de volta no copo do liquidificador. Quinto passo, junte o leite condensado, o leite e o amido de milho e bata tudo muito bem batido, ok? Vamos lá para a página 49, onde iremos terminar aqui a leitura da nossa receita, no sexto passo. Coloque a mistura em uma panela e leve ao fogo baixo, mexendo sempre com uma colher de cozinhar até formar um creme. Sétimo passo, distribua o creme de milho verde em tigelinhas. Oitavo, se gostar, polvilhe com canela em pó e sirva a seguir, ok? Então, vamos lá. Já sabemos, né, que esse tipo de texto é um texto onde ele nos ensina a fazer receita, tá certo? Ele nos diz como fazer algum alimento. Então, vamos lá agora para a atividade, tá certo? Primeiro, marque um X na resposta correta. A receita ensina a fazer um alimento. Ele ensina a fazer o quê? Um alimento doce ou um alimento salgado. Então, você vai dizer. Segundo, pinte a lista de ingredientes de acordo com a legenda a seguir. Você vai pintar de verde o nome do ingrediente, de azul a quantidade de cada ingrediente e de laranja o nome do utensílio, tá certo? As coisas que utilizamos, tá bom? Temos aqui os ingredientes, então aqui você vai pintar de acordo com as cores, tá bom? O que for ingrediente, você vai pintar de cor verde, o que for a quantidade, você vai pintar de azul, e o que for os utensílios, o material que você utilizou, você vai pintar de laranja, certo? Terceiro quesito, escreva o nome de alguns utensílios necessários para a preparação da receita. Temos aqui então, né? Um abridor de latas, uma panela e uma luva térmica, ok? Vamos agora para a página 50, onde temos aqui mais alguns utensílios. Então, você vai observar e colocar o nome, tá bom? Quarto quesito, ele pede para a gente ler. Você pode substituir as 2 latas de milho verde por 6 espigas de milho. Não use abridor de latas, liquidificador e o fogão sem a supervisão de um adulto. Sublinhe no trecho que se refere a uma dica de segurança. Aqui dentro desse pequeno texto que você vai ler nesse quadrado, ele está dando uma dica de segurança. Então, você vai sublinhar. Lembrando que sublinhar é colocar uma linha embaixo, tá certo, da frase. Depois, volte à receita da página 49 e veja o item 6. Que outra dica de segurança pode ser aplicada? Então, você vai lá, voltar no texto, tá certo? Lá na sexta parte, e você vai ver qual é a outra dica que ele está dando de segurança, ok? E aqui ao lado temos aqui, pula, pula, Maria Sororoca, filho de ferreiro, cai na barroca. Menino teimoso gosta de paçoca. Então, copie a parlenda. Você vai copiar em cada uma dessa linha a parlenda que está aqui escrita em cima, tranquilo? E agora, na página 51, vamos lá resolver. Segundo quesito, circule na parlenda as palavras que rimam com
Então, você vai rimar, você vai circular as palavras que vão rimar, tá certo? Com soroca, pipoca, paçoca e barroca, ok? Então, finalizamos aqui, tá certo? Essa nossa atividade, porque a questão aqui, o conteúdo de frase, será um assunto para a nossa próxima aula, ok, turminha? Então, finalizamos aqui, tá certo? Com o português. Iremos agora, certo, para o nosso livro de gramática, onde a gente vai falar um pouquinho, certo, na página 106, sobre ponto de exclamação. Vamos ler junto o texto, tá certo? Do contra. Porcaria! Não consigo entender nada do que está escrito neste livro. No final, observe que ele utilizou, certo, um ponto de exclamação, ok, turma? Então, vamos lá. E depois diz assim, ei, é porque você está lendo ele de ponta cabeça. A Mônica está dizendo para o menino, né? E ele diz, tem certeza? Ele usou aqui nesse tem certeza o ponto, né, de interrogação. Porque lembra que a tia falou, sempre que houver dentro da frase uma pergunta, o ponto que iremos usar, o sinal que iremos usar é o sinal de interrogação. Claro, diz Mônica, usando aí o ponto de exclamação. Vira ao contrário que você vai ver. E aí o menino virou ao contrário. Uai, é mesmo. Então, esse é mesmo foi utilizado também no final dessa frase. E por que foi utilizado? Vamos lá entender, tá certo? Em muitas frases do texto, foi empregado o ponto de exclamação. Na escrita, usamos o ponto de exclamação quando escrevemos algumas expressões de alegria, de espanto, de surpresa, de medo, de entusiasmo, certo? Cair a outro sentimento, tá certo? Então, dentro dessa frase, você percebe que ele utilizou aqui, né? Ele utilizou expressões de raiva, ele utilizou a expressão de surpresa, certo? De espanto. Então, sempre que dentro de uma frase, você perceber que existe alguma dessas expressões ou outras, tá certo? No final vai ser utilizado, então, o sinal, o ponto de exclamação, ok, turminha? E aí, vamos lá. Na historinha que você leu, o ponto de exclamação foi usado, certo? Expressões diferentes de diferentes sentimentos. Exemplo, porcaria é uma expressão de um sentimento de raiva, de chateação. Outro exemplo, ai, expressa sentimento de alegria, de satisfação, de surpresa, ok? Então, a frase que termina com um ponto de exclamação recebe o nome de frase exclamativa, tá? Então, preste atenção. Já estudamos, né, aqui as frases, né, que terminam com o ponto de interrogação, que é a frase interrogativa, e agora temos aqui a frase, né, exclamativa, tá certo? Vamos realizar agora as atividades da páginas 107, 108, 109 e 110. Vamos lá para a explicação da 107. Escreva a frase certa no balão de cada figura, tá certo? Então, aqui você vai observar o desenho e você vai utilizar uma dessas frases, ok? Na página 108, segundo quesito, passe as frases para a forma exclamativa. Veja o exemplo. Aqui nós temos o cachorro é peludo. No final aqui, ou seja, é uma frase indicativa. Ele está indicando, tá certo? Que ele está dizendo algo, tá certo? Ele está afirmando, ou seja, é uma frase afirmativa. Ele está dizendo que o cachorro ele é peludo. Mas aí você vai passar essa frase para exclamativa. Que cachorro peludo, ok? Veja como ficou diferente. E aí você vai fazer isso na letra A, B e C, ok? Terceiro, transforme as frases declarativas em frases interrogativas e em frase exclamativa. Veja o exemplo. Essa história é engraçada. Ele está declarando, ele está afirmando que essa frase ela é engraçada, que essa história é engraçada. E aí, na frase interrogativa, como é que ficou? Essa história é engraçada. Então, ficou aí interrogativa. E na frase exclamativa, como é que vai ficar? Essa história é engraçada, ok? E aí vocês vão fazer da mesma forma, observando aqui o exemplo, nas letrinhas A, B e C, ok? Uma de cada, tá certo? Na letrinha A, você vai modificar ela para a frase interrogativa e exclamativa, assim também com a letra B e a letra C. Quarto quesito da página 109. Escreva uma frase interrogativa com a palavra boné, ou seja, você vai escrever uma frase interrogativa, tá certo? Com a palavra boné, ok? Depois leia a frase em voz alta.
Quinto quesito, escreva uma frase exclamativa com a palavra pipoca. Lembrando, né, interrogativa é aquela que vai surgir uma pergunta. O sinal dela será um sinal, né, de interrogação. E a exclamativa é aquela que sai aquele sinalzinho, né, que é um traço e um pontinho embaixo, onde ele indica expressões de sentimentos, ok? Sexto quesito, escreva uma frase declarativa com a palavra pipoca. A frase declarativa é aquela frase onde no final tem um ponto final, ok? Onde ela está declarando algo, ela está dizendo algo sobre aquele objeto, tranquilo? Então, sétimo quesito, esqueceram de colocar os sinais de pontuação, o ponto final, o ponto de exclamação e o ponto de interrogação no cartaz. Escreva os sinais dentro dos quadrados. Então, aqui dentro desse quadrado, temos aí frases e aí vocês irão colocar, tá certo? Os sinais de pontuação, os sinais de exclamação, interrogação e ponto final, ok? Vamos agora para a página 110, tá certo? Para finalizar. Leia o texto em voz alta. Você vai ler esse texto, tá bom? E no final você vai dizer por que há 3 pontos de exclamação na frase, tá certo? Adoro piscina de bolas. Por quê? Por que será que tem isso? Tem 3 sinais ao invés de um só. Então, você vai dizer aqui, respondendo de acordo com aquilo que a gente estudou, tá bom, turminha? Então, um ótimo fim de semana para todos vocês. Que Deus abençoe a vida de cada um. Realize as atividades de vocês com muito cuidado e não esqueça, amo muito todos vocês. Tchau e até a próxima semana.